Lúcia. Pode ir, galera. Maravilha. Aí, começou ali, ó. O Edilson, você acha melhor deixar nos dados móveis ou os dois? O meu Wi-Fi e o meu 4G? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Sérgio. Hoje o Grupo GAFTA tem uma grande missão: ajudar a nossa família. Eu convido você já a se iniciar. Vamos ouvir uma música, para que nós possamos fazer esse dia de hoje um dia cheio de tratamento, cheio de alegria. Eu acredito. Vamos lá? A paz de Cristo a todos. Vem aqui nesse momento difícil das nossas vidas que estamos passando, né? Essa situação. Venho aqui humildemente cantar um louvor para vocês, que toque no coração de vocês de maneira positiva, porque nesses momentos de reflexão é o que a gente precisa da palavra de Deus, né? Se apegar com Ele. E foi assim muito bom assim eu escolhi esse louvor, porque fazia tempo que eu não ouvia ele e eu estava pedindo a Deus para me mostrar um louvor para cantar para vocês. E Deus me sugeriu esse. Porque Ele vive, posso crer numa manhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que na minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou o seu Filho amado para morrer, nos perdoar, na cruz morrer.
que vive está. Amém. Legal. O Adriano faz parte do Grupo Gafta. Ele, o Inácio, sempre inicia com um louvor. Para que... Eu sempre falo no Grupo Gafta, eu não sei o que vai ser tocado quando as pessoas chegam no Grupo Gafta. O Grupo Gafta é um grupo de apoio às famílias, toxicômanos e alcoolistas. Então, quando as pessoas chegam no Grupo Gafta, a gente tenta levar o máximo de ferramentas para ajudar as famílias. E hoje o Grupo Gafta está adaptando com essa versão, fazer uma live para que a mensagem chegue na casa daquela pessoa que necessita. Então quem iniciou, aí estava ao vivo, já estava ele tocando, o Adriano faz parte do Grupo Gafta, meu nome é Paulo Sérgio. O Grupo Gafta, ele trabalha incansável, já há mais de 20 anos aqui no Grande ABC. Já tem 11 anos que eu estou à frente desse Grupo Gafta e graças a bom Deus eu tenho conhecido bastante pessoas através desse trabalho. Hoje a gente tem um privilégio de ter uma profissional qualificada que vai falar de um tema que vai ajudar muitas pessoas. Eu espero que quem está entrando hoje ao vivo, pela primeira vez, conhecendo esse Grupo Gafta, seja bem-vindos. Você é uma pessoa muito especial para o Grupo Gafta. O Grupo Gafta está todo domingo aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, Piraporinha. Todas terça-feira, lá no bairro Eldorado, Rua Dourado, número 31. A gente se encontra e atende as famílias, a gente encaminha para as comunidades terapêuticas, tem os profissionais que nos ajudem, que nos dá essa qualidade nesse trabalho tão maravilhoso que Deus vem confiando a nós. Hoje, qual a proposta do Grupo Gafta hoje? É passar uma mensagem para cuidar de você. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês vão falar de um tema que não tem nada a ver com dependência química? Claro que tem. Como que está a família? Como que está a família? Como está a base? Como está a parte emocional dessa família? Então o Grupo Gafta, todo domingo, todos os encontros, terça-feira, a gente trabalha com um tema para fortalecer a base. Eu acredito que hoje, pode ter certeza, vai ter bons frutos. Muitos pensam que está em crise. Através dessa crise, a gente tem conhecido já várias pessoas, ajudado várias pessoas. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos no Grupo Gafta. A gente, todo encontro do Grupo Gafta, a gente lê a palavra do Senhor, faz um pequeno resumo, aí a psicóloga, a professora Kátia, junto com a psicóloga Priscila, vai estar falando, se apresentando e preparando um tema que pode ajudar você. Então, sinta-se em casa. Hoje você está na minha casa, mas sinta-se em casa, tá? Fique à vontade. Perguntas, a minha esposa vai estar falando com vocês, deixando vocês bem, assim, bem livre para perguntar, para ajudar você. Meu irmão Edilson vai estar lendo a palavra do Senhor. Eu espero que Deus use ele, que a palavra possa chegar para ajudar você. Ok? Edilson. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Boa noite. Cada dia é um desafio, né? Cada dia é um desafio. A gente não pode desanimar, não. Cada dia é um desafio. Antes do desafio, vamos deixar o povo a par? Isso. Né? Vamos deixar vocês a par um pouquinho do que aconteceu. Nós tentamos conectar hoje o Instagram no computador, né? No Note, mas não deu certo a senha, né? Tava dando um erro. E aí nós tivemos que entrar pela sobriedade santa. Então nós aquele famoso erro desconhecido que ninguém conhece. Com redundância e tudo. Sobriedade santa entrou numa boa e o Gafta acabou não entrando. Então, se vocês quiserem entrar também pelo Instagram, quiser compartilhar, nós estamos lá. Sobriedade Santa. E é bom que a gente também compartilha a Sobriedade Santa, né? Porque quarta-feira nós vamos ter outro grupo. A Priscila que tá aqui do nosso lado, aqui em cima, aqui, ó. Ela tá aqui. Tudo bom? Ela também vai falar que quando a gente foi testar o Skype também, olha, só pela misericórdia. A gente tem que rezar muito para Nossa Senhora da boa internet para ela interceder por nós aí, porque cada dia é um desafio. Mas vamos continuando o nosso grupo aqui, né? A gente vai fazer agora a partilha da palavra, né, da Bíblia.
O trecho bíblico que nós vamos meditar agora está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículo 13 e seguintes. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa deixou que eles não o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito meio triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Jesus respondeu: "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam a Jesus: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta para Deus e para todo o povo, e ele era poderoso em seus atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos grupos foram até o túmulo e viram realmente o que tinha acontecido, que aquilo que as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas. E falavam dele, iniciando pelo livro de Moisés. E aqui eu vou dar uma pequena pausa, né? Que aí, mas continuando aqui pela passagem, né? Eles só perceberam que Jesus estava com ele quando Jesus partiu o pão. E qual que é a mensagem que eu queria passar para nós meditarmos hoje? Aqui fala, né, que foi exatamente no dia da ressurreição, no dia que Jesus ressuscitou. E esses 2 discípulos eram discípulos que caminhavam com os apóstolos e com Jesus. Só que, quando Jesus morreu, eles pensaram assim: agora o negócio não vai ficar bom pro nosso lado. Não vai ser como a gente estava imaginando. E começaram a caminhar, né? E começaram a caminhar para quê? Voltar para a vida velha. Uhum. Voltaram, né, para a sua vida velha. Resmungando, reclamando, né? E aqui fala bem claro, né, que tiveram algumas mulheres e outras pessoas do grupo que viram os anjos e foram até o sepulcro e viram que estava vazio. Mas mesmo assim, os 2 não acreditou. Jesus apareceu para eles e o que aconteceu, Kátia? Não acreditou. Não acreditou. Eles nem perceberam. Nem perceberam. Na verdade, eles estavam tão incomodados, né? Exatamente, com tudo que tinha acontecido. Com tudo que tinha acontecido, que nem perceberam, olharam para o lado e perceberam que quem estava do lado dele era realmente Jesus. E qual que é a mensagem que eu queria passar para vocês? Muitas vezes na nossa vida, né, até na nossa recuperação, quando a gente está participando de um grupo de apoio, do GAFTA, da Pastoral da Sobriedade, do AA, ou então quando um dependente químico está internado, muitas vezes a coisa não acontece como a gente colocou aquela expectativa lá em cima. A gente colocou aquela expectativa lá em cima. E assim os discípulos também. Jesus vai ser aquele que vai libertar o povo, ele vai fazer, aí Jesus morreu. Eu estou fazendo o meu tratamento, mas eu não consigo me libertar rapidamente. E aí eles começam a voltar para a vida velha.
E aqui fica o nosso alerta. Quantos testemunhos, quantos depoimentos a gente ouve aqui no GAFTA, né, todo domingo. Quantas vidas são transformadas e muitas vezes assim, mesmo assim a gente ainda desconfia se funciona. O que a gente reza na oração da serenidade? Só por hoje funciona. Então, o que precisa de nós é a nossa perseverança. Perseverança, perseverar na caminhada, não querer voltar para a vida velha, né? Voltar para o nosso erro. Sempre procurar o novo, o diferente. A gente ouve diversos testemunhos, vários depoimentos que funcionam das pessoas que estão em sobriedade há algum tempo, né? Alguns meses, anos, e muitas vezes a gente ainda fica na dúvida se funciona. Mas Jesus, ele persiste conosco, assim como ele persistiu aqui com os discípulos de Emaús. Ele foi, apareceu para eles, pregou a palavra, e mesmo assim ainda não ouviu, mas ele foi lá e partiu o pão. Aí eles enxergaram. Então que a gente possa, né, enxergar a nossa libertação, enxergar a nossa recuperação, porque funciona. Funciona. E hoje, né, a gente vai ouvir mais um pouquinho aí da nossa psicóloga Priscila, né, junto com a Kátia aqui, falando para nós, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa recuperação. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Edilson, pela palavra, né? Lembrando, o nosso grupo, o GAFTA, ele não prega placa de igreja. O que a gente faz? A gente fala do amor de Deus. A gente sempre traz a palavra, né? E a palavra, ela vai nos encher de energia, de coisas boas, pensamentos positivos, de Espírito Santo. Então, você que é de outra doutrina, não importa da sua doutrina, importa você acreditar nesse ser único, nessa luz maravilhosa. Amém? Quando o Edilson comentou da dificuldade que tem, né? Tudo estava errado, difícil, não é diferente no grupo GAFTA. A gente coordena o grupo, super difícil, o profissional tenta chegar no horário, o inimigo faz de tudo para não... As pessoas que estão ajudando, como é difícil, para fazer as coisas para Deus, para salvar vidas, o inimigo faz de tudo. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação, o cara falou assim, quantas vezes você liga, de manhã você levanta, o telefone toca, fica mudo. E você tem que repreender. Louvado seja Deus. Mesmo que ninguém fale, você fala, louvado seja Deus. Então eu convido a você, meus irmãos que estão assistindo essa live, tá? Pode ter 3 pessoas. No pensamento, louvado seja Deus. Se atrasar 10 minutinhos, amanhã não vão trabalhar. Se atrasar 15 minutos, amanhã não vão trabalhar. Louvado seja Deus. Então, vou passar para minha esposa Kátia. Seja bem-vindo, tá, Priscila, no grupo GAFTA. Vamos fazer uma partilha aí muito legal que possa ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Ok? Sim. Boa noite. Quero agradecer imensamente, né, vocês ter dado essa oportunidade para a gente entrar um pouquinho na casa de vocês e partilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de testemunho, falar um pouquinho do que é o Grupo GAFTA. Como o Paulo falou, o Grupo GAFTA é um grupo de apoio às famílias toxicômanos e alcoolistas. Né? Você que está com dificuldade, que tem alguém na família que está com dificuldade tanto no álcool, tanto em outras drogas. O Grupo GAFTA não trabalha só com a dependência química, trabalha com a ansiedade, depressão, entre outras coisas. Você que tem a dificuldade, não fica esperando. Vamos agir, vamos procurar ajuda, né? Buscar quem realmente quer nos ajudar, quem está estendendo a mão. Hoje nós temos a Priscila conosco, psicóloga Priscila. Boa noite, Priscila. A Priscila hoje trouxe um tema, né, Priscila? Muito bom, hein? Sua saúde emocional merece atenção, Priscila. Tá aberto. Opa, acho que caiu a ligação dela. A ligação da Priscila caiu, a gente vai ligar de novo para ela. E aí ela vai entrar conosco novamente. Tá? Hoje a Priscila ela vai falar sobre sua saúde emocional merece atenção. Então, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, no seu Facebook, no Instagram, e fale sobre esse tema, né? Porque esse tema não é só pro dependente químico, é em geral, é para nós, né? Às vezes a gente pensa assim que a gente vai procurar ajuda
só quando precisa, né? Quando já está instalado. Não vamos deixar o problema instalar para a gente procurar ajuda, né? Vamos já buscar conhecimento para a gente já estar preparado para as coisas que podem aparecer, que vão vir. É muito bom esse tema, né, Paulo? Sim, é um tema que trabalhar com a mente, né? Trabalhar com o seu emocional, não só cuidar da parte física, mas sim da mente. Lembrando a Priscila, ela é psicóloga clínica, ela também é constelação familiar e gestalt terapêutica. Então, se vocês quiserem seguir a Priscila e precisarem do atendimento dela, vocês podem estar seguindo ela pelo Instagram, Priscila, e também pelo Facebook. A gente vai deixar embaixo os dados dela para você estar entrando em contato. O Edilson está tentando conectar com ela novamente. Né? Voltei, vocês conseguem me escutar? Ao vivo é assim, né? Ao vivo cai, né? O que nem hoje nós tivemos também uma dificuldade no começo. Ao vivo é assim mesmo, né? Nem vocês tudo conseguem... como a gente planeja é do jeito que a gente quer. Então a gente tem que saber realmente contornar várias situações. Sim. Eu queria ver, vou ver aqui quem tá aqui conosco, né? Nesse momento. Ixi, nós temos um bocado de pessoas, hein? A Ivone, Adriano, boa noite, Adriano, boa noite, Ivone. A Maria Cecília. A Sandra, Maria Rosa, William, Daniela, Eugênio, José Roberto, Maria do Carmo, Silvio, Sidney, Giovanni, Cíntia, Beatriz, Amélia, Sônia, Isabel. Nossa, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco, tá? A gente fica feliz, né, Paulo, de você estar participando desse momento conosco. Entrar um pouquinho aqui na nossa casa, né? No nosso espaço aqui e partilhar um pouquinho de conhecimento. É sempre bom. Falar de saúde mental é importante, ainda mais nesse tempo que nós estamos, porque a gente fala assim, nossa, todo dia a gente fala de saúde mental, todo dia o pessoal está comentando sobre isso. Mas por que vamos falar novamente? Porque são alertas. A gente tem que estar preparado para algumas coisas que pode vir, ou que já está acontecendo e a gente não está observando. Às vezes a gente não observa as coisas que acontecem, né, Paulo? Verdade. Tem muitas coisas que está dentro da nossa casa e a gente deixa passar, né? Como a codependência, né? A codependência é assim, né? Você tem a sua dificuldade, você tem o seu problema, você se vê vítima daquilo, mas você deixa acontecer. Então, quando a gente fala do assunto, é bom que dá um despertar e a gente começa a observar o torno da nossa casa. Né? Então hoje o tema ele é propício a isso, falar sobre saúde mental. Como está? E como está a sua saúde mental aí na sua casa? Né? Como que está a sua saúde mental? Como que está esse relacionamento seu com o filho, com esposa, com o marido, né? Com sogra, com sogro dentro da sua casa, com a avó? E está sabendo lidar com essa situação? E não está conseguindo lidar com essa situação, e aí o que você está fazendo para se virar? Né? Mande a sua pergunta ou fale um pouquinho que a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Sim, vou ter que colocar o som. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Priscila, sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta e consteladora familiar. Eu faço parte aí também da turma do Projeto Evoluir e é a primeira vez que eu falo para o grupo GAFTA.
Eu quero te dizer que é um prazer estar aqui, quero agradecer pela disponibilidade do seu tempo. E eu acredito que todo conhecimento, todo crescimento, ele é feito pela troca. E eu tenho certeza que nós estamos, mesmo a dinâmica sendo outra, mesmo o movimento sendo outro, nós estamos aqui, eu estou aqui para aprender com vocês e vice-versa. E essa troca, ela só nos fortalece, né? E pensando em fortalecimento, como anda a sua saúde emocional em tempos de confinamento? Nós fomos aí assolados, né, com grandes mudanças, tivemos aí que nos reorganizar para dar conta de todo esse movimento. A todo momento a gente tem notícias que não são muito agradáveis, né? É um tempo de muita incerteza. E eu posso dizer, pela experiência, pelo que eu venho acompanhando nos atendimentos, que mediante a toda essa dinâmica, eu posso falar isso até por mim mesmo, né? Porque o fato da gente ser psicólogo não quer dizer que estamos isentos aí, né? De sentirmos. Porque, de uma certa forma, a ansiedade, o estresse, a oscilação de humor, ela acabou meio que fazendo parte da nossa rotina. E se ela faz parte da nossa rotina, como que eu posso administrar de uma maneira que eu não venha adoecer ou que eu venha estar com a minha saúde emocional o mais equilibrada possível? Porque perceba o seguinte, que nós temos aí 2 objetivos durante essa quarentena. Chegar ao final dela com a nossa saúde física em perfeito estado e a saúde daqueles que estão aí conosco, né? Pensando em filhos, pensando nos nossos pais, nos nossos cônjuges. E o outro objetivo, que é muito importante, é chegar com a nossa saúde emocional o mais saudável e equilibrada possível. Então vamos lá. Primeira coisa, corpo e mente não se separam. Tudo aquilo que assola a nossa mente, que acontece na nossa mente, no nosso campo psíquico, vai influenciar no nosso corpo. Vamos lá. Todas as nossas emoções, nossas lembranças, nossas sensações, nossos traumas, tudo isso foi e é a cada momento registrado no inconsciente do nosso corpo. Então, quando uma emoção ela não é acolhida, quando ela não é falada, quando ela não é bem direcionada, o nosso corpo acaba pagando aí a conta de tudo isso. Né? Através de alergias, de dores no estômago, né? Muita gente contrai aí úlcera. E é um momento que a gente precisa estar atento a tudo isso. Porque a doença, ela vai chegando dia após dia. E se nós não tivermos consciência de nós, o que a gente está fazendo e que escolhas estamos fazendo, a doença, o adoecimento mental, físico, o adoecimento emocional, é como se ele nos comesse pelas beiradas. Então perceba, eu entendo que é um momento que a gente não tem resposta para as coisas. É um momento de muita dúvida. E tudo isso de alguma forma, gera uma angústia. E a angústia, ela vem justamente, por exemplo, tá, gente? Porque não temos uma solução. Não temos uma solução rápida, não temos controle de nada. E tudo isso gera angústia. A angústia pela busca de uma solução. Quando eu não consigo falar sobre essa angústia que me assola, mesmo que eu não tenha ali uma solução real, essa angústia, ela vai afetar possivelmente o meu sono. E se ela afeta o meu sono, eu não vou ter uma qualidade de sono, uma boa qualidade de sono. E falar de saúde emocional é também falar em qualidade de sono. É ter uma boa noite, né? Ter uma boa noite dormida. E aí, o que vai acontecer? Pensa só. É como se fosse um processo em cadeia.
eu tenho uma situação, eu sinto angústia, eu não falo pra ninguém. Essa angústia acaba perturbando ali o meu sono. E aí eu fico a noite inteira em vigília. Porque quem está em vigília é porque não confia. Vamos pensar ali. O colchão é a nossa base. Onde a gente lança ali, é como se fosse um grounding, uma sustentação. Que a gente lança ali o nosso corpo, as nossas costas, que são ali, que é a base. Quando eu tenho insônia, é como se eu não confiasse, como se eu não pudesse descansar. Olha só, como uma coisa vai puxando a outra e tudo vai ali se tornando um processo em cadeia. Veja só, possivelmente isso pode acabar virando uma rotina. E uma pessoa que rotineiramente ela não dorme, o que vai acontecer com ela? Não precisa ir muito longe, não. Daqui 2 dias. O grau de estresse dessa pessoa vai estar altíssimo. Por quê? Não dormiu. Vai liberar cortisol. Se o grau dessa pessoa está altíssimo, possivelmente ela vai sair brigando com todo mundo que está na sua casa. Ela vai se sentir fadigada. A sua respiração vai ficar fragmentada. Porque ter uma respiração comprida, ter uma respiração profunda, faz parte também da nossa saúde emocional. Olha só, percebam todo o processo em cadeia. Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido para você? Pois é. Quando a minha respiração ela está fragmentada, eu não consigo levar oxigênio o suficiente para o meu corpo. Logo também o meu cérebro não vai ser oxigenado o suficiente. E eu não vou conseguir ter uma clareza da realidade. Eu vou ter não só, isso vai me trazer esse estresse, essa ansiedade, como o grau de angústia vai ter aumentado. Eu vou ter uma péssima relação com as pessoas que estão à minha volta e o meu corpo vai pagar a conta. Porque se eu não tenho uma noite de descanso adequada e se eu não falo da minha emoção, da minha vulnerabilidade para ninguém, o meu corpo vai dar um jeito de expressar isso. Seja através de alergias, seja às vezes o cabelo cai, seja através de dores, até dores abdominais. Quando a gente não respira, quando a gente não pode ter a fluidez do respirar, nós vamos armazenando aqui tensões pelo nosso corpo. E essas tensões, elas acabam ali fazendo com que a gente não aproveite o melhor desse momento. Como assim o melhor desse momento? Pode parecer até cruel o que eu vou falar, mas não é. Toda dor tem ali um objetivo, a vida na dor. Percebe? Essas pessoas que às vezes não conseguem falar sobre os seus sentimentos, não conseguem ali acolher a sua vulnerabilidade, pode ser que esse momento seja o ideal para aprender que acolher a sua vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas o quanto que isso pode trazer um fortalecimento e uma reorganização interna. Faz sentido para vocês? Nós estamos aqui dando um exemplo, mas isso é muito real porque eu tenho acompanhado isso na minha vida. Eu agradeço a Deus, porque nesse momento eu posso ter o apoio aí da Marcela, da minha psicóloga. Porque nós, mesmo sendo psicólogos, também temos a nossa vulnerabilidade. E a gente só consegue passar isso para vocês, não apenas porque a gente acompanha isso nos atendimentos clínicos, mas porque somos humanos e sentimos isso na nossa emoção, sentimos isso na nossa vida. Faz sentido para você? Direcionar as nossas emoções de uma maneira saudável vai fazer com que a gente chegue ao final dessa quarentena, de toda essa reviravolta de uma maneira saudável.
O mesmo nós temos que pensar quando escutamos assim: ah, é importante ter uma rotina. Porque ter uma rotina, ela é importante sim, porque nos ajuda a se reorganizar, fortalece aí o nosso organismo, ajuda a fortalecer a nossa imunidade, nosso sistema imunológico. Porém, a gente precisa aí ter um cuidado quando a gente escuta. Porque eu percebo que isso, de alguma forma, quando fala precisa ter uma rotina, isso traz o quê? Uma culpa. E uma culpa que paralisa. Mas Priscila, se você fala que ter uma rotina é importante e que isso nos reorganiza, por que traz culpa? Vamos lá. Eu tenho escutado e assistido algumas pessoas dizerem o seguinte: agora é tempo de você produzir. Se você não fizer agora, você não vai fazer nunca mais. Calma. Repense essas falas. E vou te dizer, quando você repensar essas falas, escolha também aquilo que você está escutando, porque isso traz isso de alguma forma influencia no processo de adoecimento. Sabe, esse é um momento que você precisa diminuir as expectativas sobre você e ter paciência com você. Porque uma coisa é certa, fazer uma rotina é importante, sim, mas você deve se perguntar o seguinte: como eu estou hoje? Do que eu dou conta nesse momento? Porque eu só posso me organizar externamente quando eu estou organizado internamente. Agora, se eu passo por cima daquilo que eu estou sentindo, eu começo a fazer atividades que vão me gerar culpa. Por quê? Porque eu vou perceber logo mais que eu não estou produzindo. Você acha mesmo que uma pessoa que está hoje sentindo ansiedade, que ela vai conseguir? Poxa vida, vamos pensar o que é a ansiedade. Ansiedade ali é o acúmulo de energia. Percebe? É uma energia que precisa ser direcionada. Você acha mesmo que essa pessoa que está ali ansiosa, que ela vai conseguir mesmo parar ali, abrir, ler um livro tão puramente serena? Não! Naquele momento, porque assim, eu acho que organizar a rotina é perceber a cada dia como você está. A pessoa está ansiosa agora, vai dançar. Quantos professores não estão aí dando aulas de zumba, de outros ritmos na internet? Não quer dançar? Está ansioso? Será que você não pode fazer uma caminhada? Mas Pri, é confinamento. Gente, faça uma caminhada somente no seu quarteirão, respeitando aí as medidas de segurança. Será que você não pode fazer um exercício? Percebe? O que eu estou sentindo e o que eu dou conta hoje. Não adianta eu ficar ali, ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer. Calma. Acolhe aquilo que você está sentindo para que você possa dar conta daquilo que é preciso fazer também. Porque muita gente nesse confinamento está trabalhando aí de casa, home office, né? Pois bem, e eu tiro até por mim, às vezes, entre um atendimento e outro, me vem a angústia, né? E me vem a sensação de aflição. E eu preciso estar inteira para acolher o outro, porque esse é o meu trabalho. O que fazer nesse momento? O que eu posso inserir nessa rotina? Sabe o que eu faço? Priscila, eu vou para a janela, abro a janela e quando tem um solzinho eu fico ali tomando aquele solzinho, respiro, vou para o outro quarto, olho um pouquinho a rua. Percebe? Porque se a gente começa a se forçar, né, a fazer coisas de uma forma agressiva, nós vamos ter aí adoecimentos. A nossa qualidade de vida como um todo vai cair. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O seu posicionamento sobre você é o que vai fazer toda a diferença. Percebe?
Procure alguém de confiança e converse. Sinta aquilo que você está sentindo aqui e agora, nesse exato momento. E direcione isso para fazer aquilo que você dá conta. Existem pessoas que sentem a necessidade de se acolher. Tá ali no meio do serviço, veio aquela angústia. Ok, desliga o computador um pouquinho, para aquilo que você está fazendo, vai ficar quietinho. Ah, mas eu queria falar com alguém, não tem ninguém. Vai meditar, vai orar, vai fazer aí um Ho'oponopono, vai fazer algo por você. O que você pode fazer por você? Depois que passar essa melancolia daquele momento, aí você volta a produzir. Não adianta, porque assim, quando a gente fala de fluidez, a gente só consegue fluir se a gente acolhe o que a gente está sentindo. Até mesmo, né, falando aí de cursos que as pessoas estão dando. Não é que a gente não está pronto para aproveitar as oportunidades, ou que a gente está rejeitando, não esteja pronto ou esteja rejeitando as oportunidades. Não é isso. Mas a gente não precisa ser cruel com a gente mesmo em um momento de tantas incertezas e tantas fragilidades. A gente precisa ter um olhar aí amoroso, um olhar solidário para com a gente mesmo. Mesmo porque, se a gente fala, né, eu tenho escutado muito, pense no outro, porque o outro... Como eu consigo pensar no outro se eu não consigo nem ao menos me acolher, se eu não consigo nem ao menos me dar um berço? Percebe? Faz sentido para você? Tudo isso que nós estamos trocando não é só a experiência que eu venho tendo nos atendimentos agora, no tempo de confinamento, mas são reflexões que eu também tive que fazer para minha vida, que fazer para mim. Eu amo praticar exercício, gosto de treinar, amo a musculação. Só que tem dias que eu percebo que eu preciso ficar um pouquinho a mais na cama. E eu tento fazer o possível para respeitar isso. Sem culpa, sem julgamentos comigo mesma. Faça o mesmo por você. Você é responsável por você. E antes de oferecer o melhor para o outro, ofereça o melhor para você. Faz sentido para você? Qual sentimento e sensação que essas palavras, que toda essa troca causam em você nesse momento? Se perceba um pouquinho aí. O que acontece? Fica com isso. Se veio, isso é seu. Outra coisa em que eu acredito muito é a fé. Existem estudos falando aí da importância da fé. Gente, quando eu falo da fé, estou falando de uma espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Enfim. Bom, quando a gente fala de fé, existem estudos que mostram que a pessoa que pratica oração, pratica ali as suas rezas, pratica a sua fé, acontecem ali movimentos neurológicos. E esses movimentos neurológicos, essa troca, ela acaba fortalecendo o sistema imunológico, ou seja, as pessoas que praticam alguma fé, que fazem ali as suas orações, as chances de se recuperar de uma doença é muito maior, são muito maiores. Então assim, mas Priscila, eu não sei naquilo que eu creio, eu não sei como fazer isso. Às vezes, nós estamos tão ansiosos que não sabemos nem como direcionar essa fé. Só fica paradinho e pensa em um ser superior. E aí o restante deixa fluir e deixa acontecer. Entenda que tudo isso vai passar. Essa foi a minha forma de contribuir, né? De contribuir comigo e com você. Desejo que esse vídeo possa fazer a diferença de alguma forma. Um beijo no coração de vocês. Possivelmente eu vou aparecer ao vivo aí, né? Estou aberta a dúvidas. E é aquilo que eu estou falando.
Isso é uma troca. Eu estou aqui para aprender com vocês e vice-versa, né? Estamos juntos aí. Saúde e paz todos os dias, para mim e para vocês. Nossa, que bom, hein? Que palestra, né, Priscila? É isso. Nossa, muito bom. Nossa, as dicas maravilhosas, né? Tem um pessoal que fez algumas perguntas e agora a gente vai bater um papo realmente sobre isso tudo que vem acontecendo com a gente, né? Que a gente tem que prestar atenção, né? Eu vejo que a gente se cobra muito, né? Tem que fazer, tem que ser, tem que acontecer. E a gente não tem um tempo ali para rever se a gente vai dar conta de fazer isso. A gente é muito exigente com a gente mesmo e acho que cada vez que a gente se exige, né, e a gente não respeita os nossos limites, vai aparecer uma alergia, o corpo vai adoecer. Eu sempre digo que alguém vai pagar a conta, sabe? É verdade. Ô, Priscila, quando a gente foi apresentar você, caiu, né? O Skype. Se apresenta aí novamente para as pessoas que estão chegando agora. Quem que é a psicóloga, né? Que está dando essa palestra maravilhosa para nós, falando um pouquinho. Queridos, ao vivo é assim, né? Como vocês disseram, né? Imprevistos, mas o importante é participar, né? Queridos, eu sou a Priscila, muito prazer. Eu disse ali na gravação do vídeo que era a primeira vez, né, mas que eu estava participando. Mas o Paulo me relembrou que eu fui no grupo GAFTA ali do Eldorado, né? Então a gente já tem uma certa intimidade aí. Eu sou consteladora familiar, trabalho muito com a parte humanista, com a parte do aqui e agora, que é a Gestalt terapia. Tenho uma parceria com o Evoluir, inclusive, falando em Evoluir, um beijo para a Cileide, que eu fiquei de mandar um beijo para ela. Eu não sei se foi o suficiente. Está bom. Nossa, foi muito bom. O pessoal participou, o pessoal tá mandando parabéns, Priscila, né? Agradecendo a sua participação, a sua palestra. A Márcia, ela fez uma pergunta, né? Não uma pergunta, ela deixou uma colocação dela. Ela falou assim, sim, eu não durmo há meses. Eu vi esse comentário, eu li esse comentário. Fatigada, tá ouvindo? Tô. Meu cabelo está caindo, sinto dores terríveis pelo corpo. Todo esse desgaste dela aí, ela tá partilhando. Tá. Então, a gente precisa entender que às vezes a gente espera chegar no limite para a gente fazer alguma coisa, porque o adoecimento ele chega devagar. A gente tem um problema, a gente não olha para o problema, a gente coloca panos quentes, né? E aí de repente quando a gente vê, a gente já chegou no limite do adoecimento. Quem não dorme, né? Eu sempre digo que é o sentinela, porque o sentinela ele precisa o quê? Ele precisa estar vigilante. Sim. Então, imagina só que o colchão é a base. Se você não deita na base, não relaxa, não confia, né? Você está vigiando o quê? Essa insônia está a serviço do quê? Porque às vezes o que acontece? Um tratamento terapêutico, ele é um dia de cada vez. Vocês falaram isso no começo, né? Que os tratamentos, a recuperação é um dia de cada vez. Um tratamento, uma psicoterapia também não deixa de ser um dia de cada vez. E cada vez que a gente mexe, às vezes vai doer. Mas essa dor é uma dor que traz cura, é uma dor que nos leva para uma evolução. E às vezes as pessoas, o que elas fazem? Vou só no psiquiatra. O psiquiatra é importante? É. Só que existem questões emocionais que às vezes também precisam de um apoio. Percebe? E aí a pessoa vai deixando, vai pondo panos quentes. E aí, eu acho que travou. Não,
Tá bom. Pode tá. continuar. É que eu tô acompanhando aqui também do ladinho e fiquei preocupada. Então, às vezes as pessoas ficam pondo panos quentes. O que é panos quentes, né? A doença tá chegando, o meu corpo começou a dar sinal, mas eu não quero mexer. Aquilo que não é dito, aquilo que não é visto, cria lodo. Percebe? Faz sentido? Vocês estão me ouvindo? Então, se ela observar os sintomas que tá aparecendo, né? Que ela já fala do cabelo que está caindo, que não consegue dormir há meses. Então, é ela prestar atenção realmente na sua saúde, né, emocional. Que situação é essa que ela acredita que ela precisa estar vigilante, inconscientemente, mas agora talvez consciente, porque às vezes também tem uma outra questão, a gente quer ter controle sobre certas situações, mas a gente não vai ter controle. Entendi. O Inácio também, ele faz uma colocação. O Inácio, ele fala que ele também, o emocional dele tá abalado, né, que ele sente tudo isso, né, esse emocional abalado, angustiado, e ele só consegue voltar no normal quando ele corre, quando ele faz a corrida dele. Perfeito. Porque isso talvez é o que traz o consolo para ele, né? A gente chama de consolo, traz o berço para ele. Quando a pessoa corre, né, faz alguma movimentação, há um disparo ali de dopamina, de serotonina, e isso traz uma homeostase no corpo. Às vezes, quando... Eu também, às vezes eu tenho um problema com ansiedade, né? Na verdade, eu sofro de ansiedade. E só que eu faço terapia, né, corro, né, faço corrida de rua, e aí o que eu sempre aconselho, aí é uma sugestão, gente, cada um vai encontrando o seu ritmo, tá? Geralmente eu vou correr e no final come um chocolate. Por quê? Porque o chocolate também libera dopamina e serotonina, e isso traz uma homeostase. Quando corre, há uma liberação dessa energia. Isso traz equilíbrio para o corpo e, obviamente, para o mental. Acaba dando também o prazer e a recompensa, né? Porque às vezes as pessoas associam, eu vou correr. Gente, não é só uma questão fit, não é só uma questão de um corpo ideal. A gente precisa entender que as corridas, que as atividades aeróbicas, elas estão a serviço também da saúde psicológica, da saúde mental, da saúde emocional das pessoas. Priscila. Sim. Então, hoje, nos dias de hoje, a gente está vendo que as famílias estão passando por tudo isso, né, de confinamento dentro de casa. E aí eu até falo para minha esposa, eu tiro uma base de mim, que hoje a gente tem uma base, vem uma estrutura familiar boa, a gente é da igreja, a gente participa de grupo de autoajuda, participa passa com psicólogo, e a gente está sentindo essa crise, às vezes, dentro da minha casa. Aí eu fico pensando assim, como que está as nossas famílias? Então hoje esse tema que você trouxe é para alertar as famílias, que não adianta culpar. O que eu tenho que fazer? É pedir ajuda. Sim. Eu sei que hoje nós temos vários profissionais, vários psicólogos, mas eu sinto que as pessoas, ela preocupa às vezes mais com a parte física, comprar um medicamento para ficar forte, ou para comer gostoso, comer uma coisa cara, mas não preocupa com a mente. Então essa preocupação do Grupo Gafta hoje é essa. Porque a gente já tem umas dificuldades que é na dependência química. Mas e agora com essa crise, com essa dificuldade? Eu gostaria que você levantasse um pouco essa fala. Tá, legal que você falou sobre isso, né? Hoje, bem menos, mas houve um tempo, mas ainda existe a questão do preconceito contra fazer uma terapia. Eu ainda escuto, e assim, acho péssimo, que eu não sou maluco, é coisa para desequilibrado, e na verdade não, né? A gente não precisa necessariamente ter um problema para participar de um processo terapêutico,
né? E é aquilo que eu estou te falando. O que acontecia antes do confinamento? As famílias já tinham os seus conflitos, as famílias já tinham os seus problemas, mas as pessoas até viam o que aconteciam ali dentro, né? Na questão do relacionamento, na questão da saúde ali da família, mas as pessoas meio que passavam por cima, né? Ali consumidas pelo dia a dia. E aí, quando se viram ali, né, precisando respeitar a quarentena, aí sim veio à luz tudo aquilo que estava encoberto, né, os problemas, as dificuldades de relacionamento, os problemas de convivência, as questões emocionais da própria família. Penso eu, né, eu acredito muito que, por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje, que na verdade você sempre fez, eu acho que é um recurso, um primeiro passo, né, para as pessoas que precisam de ajuda. Mas eu acredito que mesmo depois que a gente acabar essa quarentena, por favor, né, deem outros passos a favor da busca da saúde emocional. Eu vejo pessoas, às vezes, que, assim, dão um super valor, por exemplo, né, isso aí já é um outro paralelo. Você falou de, às vezes, dar mais atenção para uma coisa do que para a saúde emocional. Pagam uma academia super cara, suplementos super caros, mas não querem investir aí na saúde emocional, na sua saúde emocional, num processo terapêutico, né? E às vezes a gente fala até um preço e a pessoa vem nos questionar, mas ela não questiona esse preço, por exemplo, para um personal trainer, para um cara que vende o suplemento, né? Eu acho que é importante cuidar sim do corpo, da saúde física, mas acho que a saúde mental, a saúde emocional, ela precisa ter a mesma atenção e o mesmo olhar, com um pouco menos de preconceito. A Fatinha, obrigada, viu, por responder aí. A Fatinha, ela falou assim: eu busco aliviar minha ansiedade lançando ela pelo Senhor Jesus. Chego a repetir várias vezes ao dia. E foi um pouquinho que você falou, né, Priscila, do Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, isso. Né? Isso, porque o que ela está dizendo é se lançar na espiritualidade, né? Quando você falou uma coisa bem legal no começo, que da importância da espiritualidade, diferentemente da doutrina, né? E eu acho que sim, que quando a gente pode se apegar com o divino, seja qual for esse divino, isso traz um conforto, isso traz um consolo, né? E gente, tem um estudo que foi feito em 2008, na revista Viver Mente e Cérebro, que fala dos efeitos da fé no nosso cérebro e, obviamente, vai para o nosso corpo, a importância de se ter uma espiritualidade. O quanto que isso nos ajuda até na recuperação de algumas doenças. Que as pessoas que têm uma fé, seja ela qual for, se recuperam muito mais rápido do que aquelas pessoas que às vezes não se apegam em algo. Você tem que acreditar em alguma coisa, né? Você tem que acreditar nesse ser iluminado, nessa sua luz. Você tem que acreditar que em cima de você existe alguém que possa fazer muito mais, né? Porque a gente não pode ficar só com o nosso ego, no nosso ego. Eu consigo, eu vou pra frente, é eu. É ótimo eu pensar que eu consigo fazer as coisas. Mas eu tenho que pensar também que em cima de mim tem um superior, e esse superior também, ele tá dando energias boas para que eu consiga também alcançar os meus objetivos. Priscila, você falou sobre o Ho'oponopono. Muita gente não sabe o que é essa prática. Você podia falar um pouquinho do Ho'oponopono? O Ho'oponopono eu conheço bem pouco, mas é como se fosse um mantra, né? São algumas orações. Ele é visto até como terapia, mas são feitas algumas orações repetidas, né? Para algum alvo e algum objetivo. Eu conheço bem pouco, mas até onde eu conheço, ela é muito parecida com o mantra, ela é parecida com a meditação. Mas aí também, gente, nada impede, né, para as pessoas que querem conhecer mais profundamente, de entrarem, por exemplo, em páginas no Facebook, porque tem muito profissional bom que está, inclusive, falando nisso,
Tem uma pessoa, que depois vocês quiserem eu passo, a Ana Paula, ela está fazendo reiki à distância, todas as quartas-feiras ao meio-dia, né? Como vocês perguntaram do Ho Oponopono, tem muito profissional bom, páginas aí ensinando, profissionais ensinando como fazer, como praticar, da onde que saiu, qual o objetivo. Esse mantra, né, é uma prática que você fala coisas positivas, né, para atrair energias positivas, né? Isso. Como, eu te amo, me perdoa, sinto muito. Tem uns profissionais que eles vão poder falar, que mexem, as pessoas que mexem com isso, elas vão poder falar com maior propriedade, né? Eu conheço o raso, bem raso mesmo. Acontecendo, o trabalho do GAFTA hoje trabalha as famílias, quando chega no grupo GAFTA já está totalmente afetada, com o problema instalado. E hoje, o que está acontecendo hoje, eu estou acompanhando, eu estou vendo os jovens, está mexendo mais na emoção dele do que a pessoa de idade. Tem como ser, sim, porque é a experiência da pessoa de idade, que não tem medo de morrer, tá com medo de... Entendeu? Porque eu acho que o Paulo está querendo falar do confinamento, né? Sim. Esse confinamento que essa nova geração está afetando muito. Os conflitos, né? Esse confinamento realmente. A gente precisa entender, eu vou falar agora um pouco do olhar da constelação, tá? Isso é como eu acredito e vejo pela constelação. As pessoas, o que acontece, né? O idoso, ele já passou por muita coisa, né? Então ele tem mais claro um pouco a ideia da sua finitude, né? Ele sabe que de alguma forma resta pouco tempo para ele, né? Porque já passou, aí tem aí uma estimativa de 5, 10 anos para frente, ou às vezes menos, né? Jovem, ele está no início da sua vida, então pensar, mas assim, eu acho que indiferente se é jovem, se é uma pessoa mais velha, a questão é, todos temos medo da morte, né, só que a gente precisa entender que a morte, ela também faz parte, e assim, quando a gente chega ao final do nosso destino, seja por corona, seja por qualquer outra situação, a gente passa para outros planos, né? O nosso tempo aqui na Terra, quando ele chega. Nossa, Priscila, mas parece tão frio da sua parte falar isso. A morte, quando a gente fala que ela faz parte tanto quanto a vida, é porque nós não temos controle, né? Geralmente os jovens têm aquela sensação de ser potente, né? De ter controle sobre a situação, vai acontecer com o vizinho, não vai acontecer comigo. E aí quando ele se vê ali no confinamento, tendo que olhar para ele, ter outros cuidados, né? Se isolar um pouco ali dos amigos, porque para o jovem é importante, né, sair, ter o seu grupo, porque é onde ele se identifica, é onde ele vai poder ter o seu posicionamento social, né, e traz uma ansiedade mesmo, ver que de repente há uma possibilidade da morte, que ele não é tão poderoso assim, que ele não é tão potente assim, e que a morte, ela é uma realidade. Né? Acolher a morte, eu não estou dizendo para a gente ficar com pensamentos obsessivos, eu vou morrer, não, acho que cada um tem que fazer a sua parte, mas é entender que assim como a vida, a morte faz parte também e nós não temos controle sobre isso. Chegou o tempo, indiferente, né? A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente acabar essa live, mas isso não precisa nos trazer angústia. Né? Isso não necessariamente tem que nos dar ali pensamentos obsessivos sobre isso, aquele medo, não. É só entender que a morte tem um lugar. Só que isso, gente, é trabalhado dia após dia. Eu vou dizer que eu trabalho isso na minha vida, pouco a pouco, até para internalizar isso como pessoa, como profissional. Não sei se fez sentido para vocês. Vocês conseguem me ouvir?
Está me ouvindo? Oi, agora estou. Ah, Eu tá. pergunto, vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Sim, muito bom. Conseguimos. Muito bom, Priscila. Fez sentido? Realmente é isso mesmo. E eu acho que a gente tem que prestar atenção todo momento nas dicas. O que dá certo para você pode dar certo para o outro também, pode não dar, né? Mas você tentar realmente não parar, né? Eu acho que esse tempo é um tempo de transformação, da gente Sim. se construir a todo momento, né? Da gente estar buscando coisas que nos fazem bem, as coisas que não fazem, tentar descartar. Eu acho que é o momento da gente prestar atenção em nós mesmos, né? Voltar para si, né? Sim, 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 sim. Eu sempre falo que é um tempo pra gente. A gente é que vai escolher como vai passar por isso. O que que eu quero escutar e o que que eu não quero escutar. O que que eu filtro e o que me faz sentido. Cada um é responsável por si, para saber como que eu passo por isso. Uma maneira diferente, né? O Adriano, ele fala que ele passa dentro da Bíblia, né? O ler para ele faz bem. E é isso, cada um tenta passar de uma maneira diferente. E é Isso. bom a gente também tentar passar esse momento de maneira diferente, sempre tendo empatia, né? Lembrando que a gente tem que sempre se colocar também no lugar do outro, né? Que às vezes eu quero fazer minha atividade física dentro de uma casa e a casa não tem um espaço suficiente, a gente tem que respeitar cada um momento do outro e o tempo do outro. A gente sempre fala que o diálogo, a conversa, ela é muito propícia para essa hora. Conversem, bate-papo, a gente fala sobre, você falar sobre a sua rotina, sentam, falam da rotina de vocês em casa, o que uma vai fazer, o que a outra pode fazer, para não deixar tudo para uma pessoa só, né? Deixar Legal. só para uma pessoa ter que fazer tudo isso, né? Inclusive para a mãe, para a esposa, né? Dividir as tarefas de casa, começar a observar quando um tá mais quieto, quando um tá precisando ficar calado, né? Tudo bem ficar calado um pouquinho, tudo bem ficar triste em alguns momentos, mas até quando? Todo dia, todo dia. Então, se observar, começa a observar o outro também e dá algumas dicas. Às vezes, a gente de casa é difícil, né? Que santo de casa não faz milagre, né, Priscila? Sim, mas isso que você falou, a gente precisa estar aberta ao diálogo mesmo, né? Porque assim, se a casa é pequena e eu fiquei com vontade de fazer um exercício, fazer alguma coisa, eu acho que é importante negociar, né? Então, tal hora eu vou fazer, tal hora você vai dar o meu espaço. Isso aí eu achei bem bacana, assim. Gente, o grande problema é quando nós não estamos abertos ao diálogo, né? É onde as brigas começam, é onde a violência doméstica é muito propícia a aumentar, como já vem aumentando, né? Justamente por falta desse diálogo. Porque nada melhor a gente Oi, dar não um entendi. exemplo de casa, né? Que às vezes assim a gente começou a mudar um pouco a nossa rotina aqui dentro de casa. Porque nós somos em 4 aqui em casa. 4 pessoas. Uhum. Ela tá trabalhando o tempo todo em casa. Então a gente tem que aprender a lidar com essa rotina dela, né? Ela tem um horário para almoçar, ela tem um horário para tomar café. Às vezes ela tá numa reunião, a gente tem que aprender a falar um pouquinho mais baixo, saber respeitar aquele momento dela. Muita gente hoje está trabalhando em casa, né, Priscila? Trabalha em casa e elas têm que unir a tarefa de casa e a tarefa de cuidar dos filhos, de dar atenção um pro outro. E também como que os outros vão saber lidar com ela trabalhando em casa. Eu acho que tudo isso é conversar. Ó, não está bem assim desse jeito, nós precisamos bater um papo, não tô gostando, pode ser assim, tal horário. Eu acho que o diálogo, ele é tudo. Se você não está bem, fale de uma maneira que a outra pessoa possa entender que você não está bem. Eu acho que eu só vou saber se você não está bem se você falar pra mim. Não é, Priscila? Não tem como Sim. né? Mas é que às vezes também tem uma questão de respeitar o tempo do outro também. Porque às vezes a pessoa não quer falar, gente, né? Está tudo bem, às vezes a pessoa está cansada. Esses dias mesmo, um paciente falando assim,
ele tá trabalhando fora, né, tem que trabalhar fora, ele fala, quando eu chego em casa, eu não tenho vontade de conversar, e não é que eu não ame a minha família, e que eu não queira saber como eles estão, eu estou cansado. Então, às vezes a pessoa, ela está numa opressão, ela está num dia que fica cansativo para ela, então ela não quer falar, e a gente precisa também respeitar o tempo do outro, né, de não querer. Mas sim, concordo com você, que tudo é negociado, que tudo é conversado, porque antes o que acontecia, né? As famílias não tinham muito tempo para conversar. Então, esse tempo de confinamento é tempo de mudança para isso também. As famílias estão reaprendendo a conversar e a escutar, né? Lembrando que escutar é diferente de ouvir. Ouvir a gente ouve quando tem uma audição não comprometida. Escutar é quando eu posso ter empatia, compreender, acolher e entender. Aí fala assim, Eduardo Pinheiro. Qual a opinião de todos vocês, tanto do Grupo GAFTA quanto da Priscila, sobre a divulgação das mídias relativa a tudo o que está acontecendo, a quarentena, do coronavírus, principalmente da perda de vidas das pessoas? Isso pode causar mais ansiedade ou pandemia nas pessoas? Tá. Compreendeu? Você quer responder? Não, eu entendi. Olha, duas coisas, né? A gente precisa escolher o que a gente quer escutar. A pandemia, o vírus, ela é uma realidade. E sim, vidas serão ceifadas, né? Pode trazer uma ansiedade, porque olhar para a morte, né? Ver que a morte é uma constatação, que ela é uma realidade, traz sim ansiedade. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Dando recursos para que a gente possa encarar a realidade, porque ninguém foge da realidade. A realidade é a realidade. Ninguém foge dela. Nós estamos aqui dando recursos, todos nós juntos aqui, para poder passar por essa realidade o mais saudável possível. O que eu aconselho? Não escutem as notícias todos os dias. Você já sabe que essa pandemia é séria, né, indiferente do que às vezes alguns governantes falam, a gente sabe que sim, que isso ceifa vidas, mas a gente precisa aí ter um cuidado, porque o que vai mudar para você saber que o número de mortos aumentou? Entende? Você já sabe que isso está acontecendo e que isso é uma realidade. Então, assim, escolha escutar, a gente não é se alienar totalmente, mas às vezes um pouco de alienação é saudável. Percebe? Porque as mortes, né, as vidas que estão sendo ceifadas é uma realidade. E a realidade dói. Ficou claro, gente? Está confuso? Ficou claríssimo. A gente só tem que agradecer realmente, né? Eu acho que a sua fala, essa sua colocação, ela é bem propícia para nós, para o nosso conhecimento. E cada vez que eu ouço, cada vez eu aprendo mais e tento colocar em prática. Nada melhor que tentar colocar em prática essas dicas, né? Sim. Eu acho que é muito válido, eu acho que você deu bastante dica hoje, né? A gente sempre fala desse tempo aí, de você estar escolhendo realmente as redes sociais que você quer seguir, o que você quer ver, o que não é, o que você não Exato. quer ver, o que é bom, o que não é. Você tem o discernimento, você sabe o que é bom, o que não é, né? Eu acho que a gente tem que colocar em prática realmente. Priscila, gratidão de coração pela sua eu que partilha, agradeço. Tá? Obrigado. Obrigada pelo dia de hoje. Eu Quem que quiser agradeço. conhecer o trabalho da Priscila, pode seguir ela no Instagram, né, Priscila? Fale aí um pouquinho Sim. do seu trabalho, aonde procurar, aonde achar você. Bom, por conta da quarentena, os meus atendimentos psicológicos, psicoterapêuticos, eles têm acontecido online. Inclusive, as constelações familiares, elas também têm acontecido online, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais do que é a constelação familiar, eu tenho um canal
né? Lembrando que esse canal, gente, o meu intuito, ele não é ser youtuber, nada disso, né? Não tô ali para isso, mas para poder ajudar de uma certa forma com informação, as pessoas conhecerem um pouquinho aí do nosso trabalho. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre constelação familiar, eu tenho um vídeo lá, Priscila Sbelucci Psicóloga é o meu canal, né? Na hora que o vídeo foi exibido, tem lá no meu Instagram, tudo que vai lá no meu Instagram, eu coloco aquilo que faz sentido para mim e para o meu trabalho. Para mim, no sentido assim, mas agora tá na moda isso, tô fazendo daquele jeito e assim, mas aquilo que faz sentido para o meu trabalho, que eu acho que realmente vai favorecer para a evolução, é o que eu coloco lá. E a fanpage, tanto a fanpage quanto o Instagram psicóloga Priscila Sbelucci, né? Geralmente são os mesmos conteúdos, mas tem pessoas que às vezes não têm o Instagram, mas podem acessar o Facebook, e o meu canal é Priscila Sbelucci Psicóloga. E tem meu telefone, quem precisar às vezes também estou aberta, uma consultoria rápida, gratuita, né? Tem meu telefone, quem precisar de um acolhimento rápido aí, só me chamar no Zap. Lembrando que os acolhimentos, eles não substituem um processo psicoterapêutico, tá? Tá bom, então. Tá, obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço. A gente colocou também, assim, enquanto você estava falando, a gente deixou do lado os dados, né? O telefone, as redes sociais, aonde pode encontrar você. Tá? Então, gratidão, obrigada pelo dia de hoje, tá? Eu que agradeço, gente, o espaço, a parceria, qualquer coisa é só gritar. Por aqui. Tá bom, então. Priscila, muito obrigado. Eu quero agradecer todas as pessoas que acompanhou hoje essa live. O Grupo Gávita sempre preocupa de fazer o melhor para as famílias. Às vezes, eu falo assim, né? As pessoas chegam no Grupo Gávita com intenção de ser pra já. Então a gente fala, calma, não é desse jeito. É igual a terapia com o psicólogo, tem que ter paciência. O processo é lento. Estar no Grupo Gávita é a mesma coisa. Estar aqui nessa live é a mesma coisa. Então, eu também estou adaptando de conhecer a live, participar dessa live, aproximar com a parte da tecnologia. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, sou uma pessoa ansiosa, muito ansioso. Eu sou, sabe? Mas eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me adaptar. Então, o Grupo Gávita, juntos, a gente está aprendendo a ter uma qualidade de vida. Então, desde já eu agradeço a Priscila, todas as pessoas que estão acompanhando essa live. E o intuito também é você cuidar de você. Mas se está fazendo bem para você, por que não você falar com as pessoas que existe o Grupo Gávita? Os grupos de autoajuda, Pastoral da Soledade, Amor Exigente, Alanon, porque eu vejo que havia muitas pessoas que ela preocupa só para ele. E eu acho que com essa pandemia que está acontecendo, vai acordar muitas pessoas. Eu estou acompanhando várias pessoas aí se doando. E eu de vez em quando dou uma pitadinha, eu espero que dê sequência. Esse é o projeto Gávita. Não só ficar preocupando só comigo. Não, cuida de você, mas planta sementes para colher bons frutos. Então, muito obrigado. A Kátia dá um aviso, Kátia? Que domingo nós estaremos, né? Sim. Também nesse mesmo horário. Espero que vocês participam, compartilham, né? A gente vai tentar entrar pelo Instagram de novo, né, Edilson? Se a gente não conseguir, a gente entra pela Sobriedade Santa. Mas participem, né? Fale para as pessoas que o grupo de apoio está online neste momento de quarentena, que nós não podemos estar fisicamente, mas nós estamos online. Fale para as pessoas, divulguem. Alguém talvez neste momento esteja precisando de ouvir alguma coisa que lhe conforte de alguma maneira, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é partilhar o bem, falar coisas boas para ajudar o próximo, e é sempre bom, muito válido. A gente tem a oração da sobriedade. Sempre todos os grupos de autoajuda faz essa oração. Deixar claro para todos, quem não conhece os grupos de autoajuda, a gente partilha nos grupos anonimatos, tá? Tudo que fala ali, permaneça ali. A gente com essa live, a gente às vezes vê um depoimento, mas a gente pede permissão. Para quê?
seja sigiloso. Que a pessoa, a gente passe uma mensagem, mas que seja uma mensagem produtiva. Então essa oração da serenidade, ela inicia assim, ó. Eu seguro a minha mão na sua e uno no meu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. A gente vai terminar com um louvor, uma música. Eu espero que você tenha um início de semana aí cheio de paz e cheio de alegria. Amém. Agradecer também a presença do Edilson, que está nos ajudando nesse tempo de quarentena. Ele está vindo aqui em casa. Nós não somos um profissional, né, Edilson? Mas a gente está quase. O Edilson está quase sendo contratado, né? Ele está muito bem, ele está nos ajudando muito. A gente só tem que agradecer a ele de estar deixando um tempo, né, esse tempo reservado para nós. Obrigada, viu, Edilson? Lembrando que quinta-feira tem a sobriedade. Quinta-feira, às 19h30, nesse local a gente vai estar divulgando o nosso trabalho da Pastoral da Sobriedade, um programa de vida nova. Obrigada, fica com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau. Nesse momento de encerramento, queria convidar todos os irmãos fechar seus olhos e pedir para que o Senhor venha nos dar forças e pedir também para curar nossas doenças, nossas feridas, tirar todas as enfermidades que estamos tendo nesse momento difícil. Precisamos curar nossos corações, pedir ao Senhor que possa fazer aquelas coisas que a gente não conseguimos fazer. Pedir a Ele o dom, pedir a Ele a cura, Senhor. Peça a Ele e Ele tudo fará. E Ele vai te dar a tua saúde emocional, espiritual, tua depressão, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te tira do teu consciente. Ó Senhor, também vai na casa de cada um aí, Deus, e transforma a vida dessas pessoas, que o Senhor possa livrar de todo o mal. Casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, pois em ti eu pude respirar.
descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu